O Manual da Manipulação. O vício da mente que destrói o próprio manipulador. Lei da exaustão. Por que você quer o Manual da Manipulação? Por que você está procurando segredos de como controlar pessoas? Como fazer elas fazerem o que você quer? Como ter poder sobre as situações? Deixa eu adivinhar. Você acha que manipulação é ferramenta de poder. Você acha que as pessoas poderosas são aquelas que sabem manipular melhor. Você viu resumos das 48 leis do poder e pensou: eu preciso aprender a jogar esse jogo. Eu preciso aprender a controlar os outros antes que eles me controlem. E eu vou te dar o manual. Eu vou te mostrar exatamente como a manipulação funciona. Mas eu também vou te contar a verdade brutal que ninguém te contou. Manipulação não é poder. Manipulação é fraqueza disfarçada. Manipulação é vício emocional destrutivo. E se você está usando manipulação cronicamente, você não está ganhando poder. Você está se destruindo lentamente de dentro para fora. E existe uma lei que governa isso. Uma lei que nenhum manual da manipulação jamais vai te ensinar, porque ela expõe a mentira toda. Essa lei se chama lei da exaustão. Toda manipulação exige energia psicológica insustentável, que eventualmente consome o manipulador. Porque manipulação não é estratégia sustentável, é desperdício massivo de energia mental tentando controlar variáveis que você não pode controlar. É esforço constante de manter máscaras, lembrar de mentiras, calcular cada palavra, prever cada reação. E esse esforço tem custo psicológico que se acumula a cada dia até que você está completamente exausto, paranoico, isolado, destruído internamente, enquanto tenta projetar imagem de poder externamente. E aqui está a verdade que vai chocar você. Pessoas que manipulam cronicamente não fazem isso porque são poderosas. Fazem porque são profundamente inseguras. A manipulação não vem de posição de força. Vem de terror absoluto de ser visto como você realmente é. Vem de sombra tão grande, de ego tão frágil, que você não pode simplesmente ser direto, ser genuíno, ter autoridade real. Você precisa controlar constantemente como você é percebido, porque você tem medo de que se as pessoas te vissem de verdade, elas te rejeitariam. Então, você manipula, você cria versões falsas de si mesmo. Você diz o que as pessoas querem ouvir. Você esconde suas verdadeiras intenções. E você chama isso de estratégia, de inteligência social, de jogar o jogo. Mas o que realmente está acontecendo é que sua sombra está no controle e você está preso em ciclo vicioso de controle que nunca termina. E deixa eu te explicar exatamente como esse vício funciona. Você começa manipulando para conseguir algo específico. Talvez você mente para evitar consequência. Talvez você manipula emocionalmente alguém para conseguir o que quer. E funciona. Você consegue o resultado. E seu cérebro registra. Manipulação funciona. Manipulação me dá controle. Manipulação me protege. Mas o que você não percebe é que você acabou de entrar em padrão viciante. Porque agora, toda vez que você se sente inseguro, toda vez que você tem medo de não conseguir o que quer diretamente, você vai para a manipulação. Ela se torna sua resposta automática. E quanto mais você manipula, mais você reforça o padrão, mais você se torna dependente dele, até que você não consegue mais ter interação genuína. Toda conversa é cálculo, todo relacionamento é estratégia, toda situação é jogo que você precisa vencer através de controle. E aqui está onde a exaustão começa. Manter manipulação constante requer você lembrar de tudo. Você precisa lembrar qual versão de você contou, qual história
para qual pessoa. Você precisa rastrear suas mentiras para não se contradizer. Você precisa calcular cada palavra antes de falar para garantir que está projetando a imagem certa. Você precisa antecipar como cada pessoa vai reagir e ajustar sua performance de acordo. E isso não é automático. Isso não é natural. Isso requer esforço mental consciente massivo. E esse esforço nunca para. Você está sempre on, sempre performando, sempre controlando. E seu cérebro não foi feito para operar nesse nível de vigilância constante. Então, você começa a se exaurir. E a exaustão não é só cansaço físico. É exaustão psicológica profunda. É sensação de que você não pode relaxar nunca. É paranoia crescente de que você vai ser descoberto, de que alguém vai ver através da máscara, de que suas manipulações vão ser expostas. É isolamento, porque você não pode ser genuíno com ninguém. Então você não tem conexões reais. Só alianças estratégicas que você precisa manter através de mais manipulação. E é perda gradual de senso de quem você realmente é, porque você passou tanto tempo sendo versões falsas de si mesmo, que você não sabe mais qual é a verdadeira. E veja a ironia brutal. Você começou a manipular porque tinha medo de ser rejeitado por quem você realmente é. Mas no processo de manipular, você destruiu completamente qualquer possibilidade de ser aceito genuinamente. Porque ninguém conhece você de verdade. Todos conhecem apenas as máscaras. E você está preso agora. Preso em prisão que você mesmo construiu, onde você tem que manter essas manipulações para sempre. Porque revelar a verdade destruiria tudo que você construiu através de mentiras. E aqui está o que é mais devastador. Enquanto você está gastando toda essa energia manipulando outros, enquanto você está exausto, mantendo o controle externo, você não tem energia nenhuma para o único trabalho que realmente importa: dominar a si mesmo. Você não está desenvolvendo autoridade genuína, não está integrando sua sombra, não está construindo centro interno sólido. Você está apenas girando em ciclo vicioso de controle que consome toda a sua energia e não te dá nada de valor real em troca. E quanto mais tempo você passa nesse ciclo, mais difícil fica sair dele. Porque agora você construiu vida inteira baseada em manipulação e a ideia de ser genuíno se tornou aterrorizante demais para considerar. Agora vamos mais fundo no mecanismo psicológico que te prende no vício da manipulação. Síndrome do falso poder é quando seu ego constrói identidade inteira baseada em controlar os outros, porque você não consegue controlar a si mesmo. É quando você confunde manipulação com inteligência e poder com capacidade de influenciar, não com capacidade de agir corretamente. Quando o ego se apega à identidade de manipulador esperto. Largar a manipulação passa a parecer perder quem você é, e basta olhar as próprias leis do poder para ver como isso opera. A Lei 3 diz: esconda suas intenções. O manipulador crônico distorce isso. Ele não esconde por estratégia, mas por compulsão. Ele mente sobre tudo, cria camadas de versões e chega ao ponto de não saber mais qual delas é a verdadeira. Isso não é poder, é uma forma de confusão mental auto-infligida. Cada mentira exige que o cérebro mantenha duas realidades, a real e a inventada. E quanto mais versões você sustenta, mais energia cognitiva gasta, até ficar lento, cansado e sem clareza. O mais grave é que o manipulador já mente automaticamente, não porque precisa, mas porque virou reflexo de qualquer desconforto. Perguntam algo direto, ele mente. Confrontam, ele manipula. Expõe, ele cria narrativa alternativa. A mentira
vira idioma oficial. Ele vive em realidade construída, onde quase nada é verdadeiro, e perder a capacidade de ser direto se torna inevitável. A Lei 11 diz: mantenha as pessoas dependentes de você. O manipulador a distorce também. Em vez de gerar valor genuíno, ele fabrica dependência emocional, faz as pessoas acreditarem que precisam dele, não por quem ele é, mas pela manipulação que mantém. O problema? Agora, ele precisa sustentar essa ilusão continuamente. Não pode relaxar, não pode ser autêntico. Tudo desmorona se ele baixar a guarda por um segundo. Isso cria paranoia, medo constante de ser descoberto como fraude. A persona do manipulador é uma máscara pesada demais. Ele tenta parecer inteligente, no controle, estratégico, mas manter essa imagem exige esforço absurdo porque não condiz com quem ele realmente é. Quanto mais tempo sustenta a máscara, mais energia gasta apenas para não deixá-la cair, energia que deveria ser usada para crescer. Assim, vive exausto, tenso, sempre atuando, nunca vivendo, e esse esforço constante gera medo profundo. Ele teme ser visto, teme que alguém perceba as mentiras, teme que a imagem construída seja destruída. O medo o obriga a manipular mais, mentir mais, controlar mais. Isso não é vida, é cárcere psicológico, onde ele é, ao mesmo tempo, carcereiro e prisioneiro. Nos relacionamentos, o manipulador não tem vínculos reais, tem alianças estratégicas. Tem pessoas que tem conexões baseadas em controle, não em verdade. Ninguém o conhece de verdade, porque ele não permite ser visto. Vulnerabilidade é ameaça. Autenticidade é perigo. Assim, ele vive cercado de gente, mas totalmente sozinho, porque nenhuma dessas relações é real. E aqui está a ironia sombria. Ele faz tudo isso para sentir poder, mas é o mais impotente de todos. É escravo da própria sombra, prisioneiro do próprio ego frágil. Seu poder é só reação ao medo. Ele não domina emoções, não controla impulsos, não governa pensamentos. Apenas projeta ilusão de controle, enquanto dentro de si está em caos completo. No fim, o preço dessa máscara é a perda total da identidade verdadeira. O manipulador passa tanto tempo representando que esquece quem realmente é. Já não sabe seus valores reais, seus desejos verdadeiros, suas preferências genuínas. Tudo foi substituído por estratégia e cálculo. E quando fica sozinho, sem plateia para manipular, sente o vazio, porque não há ninguém ali. Só o eco de máscaras empilhadas onde uma pessoa deveria existir. Agora vamos para o nível mais profundo do custo da manipulação crônica: a destruição interna causada pela sombra. E a sombra do manipulador não é pequena, menos é um abismo de insegurança, medo de rejeição e autoaversão tão profundo que ele precisa controlar obsessivamente tudo ao redor para não sentir o que está dentro dele. Porque se parar por um instante, se deixar cair a máscara por um segundo, vai ter que encarar emoções que ele passou a vida inteira evitando. E isso é tão aterrorizante que ele prefere se exaurir mantendo o controle externo do que tolerar um momento de vulnerabilidade interna. A sombra é composta de tudo que foi reprimido, julgado, ridicularizado ou considerado perigoso quando ele era jovem. E no manipulador crônico, essa sombra é gigantesca. Em algum momento, geralmente na infância, menos ele aprendeu que ser genuíno não era seguro. Aprendeu que mostrar vulnerabilidade gerava dor. Aprendeu que expressar desejo ou emoção real resultava em rejeição. Então, ele
construiu uma estratégia de sobrevivência, esconder seu eu verdadeiro e manipular o ambiente para conseguir o que queria de forma indireta. Funcionou no curto prazo, mas no longo prazo criou uma sombra massiva cheia de tudo que ele precisou enterrar para não sentir novamente aquela dor original. Dentro dessa sombra está tudo o que ele não consegue admitir sobre si mesmo: insegurança profunda, medo de inadequação, sensação sufocante de não ter valor real e a crença silenciosa, mais constante, de que se fosse visto de verdade, seria descartado. Esses conteúdos reprimidos dirigem seu comportamento o tempo todo, mesmo quando ele acredita estar no controle. Admitir isso seria a morte simbólica do ego dele. Seria reconhecer que toda sua manipulação não passa de mecanismo de defesa de alguém apavorado com sua própria fragilidade. Agora, voltando às leis do poder, a Lei 18 avisa: não se isole. O isolamento é perigoso, mas o manipulador crônico distorce isso completamente. Ele se isola emocionalmente, ergue fortalezas internas, cria camadas de distância psicológica, impede qualquer aproximação real, porque proximidade exige autenticidade, e autenticidade ele teme mais do que qualquer inimigo externo. Resultado: vive rodeado de pessoas, mas sem intimidade com nenhuma. Fica cortado de feedback real, preso numa bolha alimentada pelas próprias narrativas. E quanto mais isolado fica, mais distorcida sua percepção se torna. Esse isolamento é devastador. Quando você não tem ninguém que te conhece de verdade, você perde referência do real. Começa a acreditar nas próprias histórias, nas próprias manipulações. Acredita que suas versões são fatos, e como todos ao redor são mantidos como peões em um jogo, nunca como confidentes, não existe ninguém para devolver perspectiva genuína. Aos poucos, a mente dele se desconecta completamente da realidade concreta. E mesmo assim, em algum nível, ele sente tudo isso. Sente o vazio crescente, sente a desconexão esmagadora, sente a ausência de vínculos reais, mas não consegue fazer nada para mudar. Fazer algo requereria baixar defesas, abandonar a máscara, correr risco de ser visto. E sua sombra não permite. O medo é imenso demais, então ele fica preso, consciente da dor, mas incapaz de abandoná-la. A partir disso, nasce a paranoia, porque ele projeta. Como ele manipula, acredita que todos manipulam. Como mente, supõe que todos mentem. Como joga jogos estratégicos, interpreta cada interação como ameaça potencial. Vive em estado de vigilância perpétua, incapaz de relaxar ou confiar. Tudo é suspeito. Toda pessoa parece possível risco. Não existe descanso mental, apenas alerta constante. Essa paranoia não surge do nada, é consequência lógica de seu sistema. Quanto mais manipula, mais histórias precisa sustentar, mais mentiras precisa proteger, mais motivos imagina que os outros teriam para também atacá-lo. Assim, entra em espiral. Paranoia gera manipulação, que gera mais paranoia, que exige manipular ainda mais. Enquanto isso, seu senso de self se fragmenta. Ele vive mudando de máscara conforme a audiência. Em cada contexto, interpreta papel diferente. Tantas versões diferentes que começa a perder a original. Identidade autêntica se dissolve, fica apenas performance contínua. E quando vive assim tempo suficiente, algo trágico acontece. Ele não sabe mais quem é, não sabe o que realmente quer, sente ou acredita. A autenticidade se torna conceito distante, impossível. Isso cria vazio existencial profundo, sensação de que nada é real nele, de que tudo
é fachada, de que não há ninguém sólido por trás da performance. E ele tenta preencher esse vazio com mais controle, mais manipulação, mais conquista, mais jogos de poder. Mas nada funciona porque o vazio não vem de fora. Vem do abandono completo do seu eu interno. E aí chega o preço final da sombra. Autodestruição. A manipulação crônica implode inevitavelmente. Às vezes, através de exposição brutal, quando mentiras acumuladas colapsam ao mesmo tempo. Às vezes, por colapso psicológico, quando a mente não aguenta mais sustentar tantas versões. Às vezes, através de burnout severo, quando o esforço constante finalmente o consome. Mas sempre leva ao mesmo destino: ruína interna e externa, construída pelas próprias mãos. O mais triste é que ele poderia ter escolhido outro caminho. Poderia ter integrado sua sombra. Poderia ter encarado o medo original. Poderia ter desenvolvido o poder verdadeiro, não dependente de jogos. Mas não fez. O ego estava preso demais à identidade de manipulador brilhante. A sombra grande demais para confrontar. O medo profundo demais para atravessar. E assim, escolheu a rota mais fácil no curto prazo e a mais devastadora no final. Depois de entender como a manipulação crônica destrói o manipulador de dentro para fora, surge a pergunta: qual é a alternativa? E não, a alternativa não é ingenuidade, nem virar tapete, nem abandonar estratégia. A alternativa é algo muito mais poderoso que manipulação. A autoridade genuína, ela não vem de controlar outros, mas de dominar a si mesmo. Não nasce de máscaras, mas de integrar a sombra. Não depende de gerar dependência, mas de se tornar tão valioso que as pessoas querem estar perto sem precisar ser empurradas para isso. A autoridade genuína é ter um centro interno tão sólido que você não vive pedindo validação externa. É ter sombra integrada o suficiente para não ser controlado por medos inconscientes. É ter self-coerente o bastante para ser a mesma pessoa em qualquer contexto, sem trocar de máscara conforme a plateia. E quando você chega nesse nível, manipulação se torna obsoleta. Você não precisa convencer ninguém de nada menos seu valor. Fala por você. E aqui está algo revolucionário. Autoridade genuína exige menos energia que manipulação. Manipular é trabalhoso, desgastante, requer manter versões, narrativas e máscaras. Já a autoridade é natural. Você diz a verdade. Então não precisa guardar mentiras. Você é você mesmo. Então não precisa atuar. Você é integrado. Então não precisa calcular tudo o que fala. É infinitamente mais eficiente. Menos zero esforço para manter ilusões. Agora, olhando as leis do poder sob essa lente, a Lei 11 mantém as pessoas dependentes de você. Um manipulador cria dependência falsa com jogos emocionais. A pessoa com autoridade genuína cria dependência real com valor real, menos competência, presença, confiabilidade, clareza. Ela se torna alguém que as pessoas querem ao lado, não alguém que elas temem perder. E, se alguém vai embora, tudo bem, porque ela sabe que valor verdadeiro não agrada a todo mundo, nem precisa. O manipulador teme que separar. De manipular, será abandonado. A pessoa com autoridade genuína entende que, se alguém sai ou não havia alinhamento, ou ela precisa evoluir, está tudo bem. Seu valor não depende de agradar todos. Seu centro interno não se abala com perda de aprovação. Agora, vulnerabilidade para um manipulador, vulnerabilidade é fraqueza. Para quem tem autoridade genuína, vulnerabilidade adequada é força. Por quê? Porque mostra segurança interna. Quem admite erros, pede ajuda, reconhece limites menos, mostra solidez de caráter. E isso gera confiança real. Paradoxalmente,
Esse tipo de vulnerabilidade te torna muito mais poderoso do que qualquer máscara jamais poderia. E aqui está o segredo que manipuladores ignoram. Pessoas percebem manipulação, talvez de forma sutil, talvez inconscientemente, mas sentem, e isso corrói confiança, gera resistência, cria distância. Manipulação pode funcionar no curto prazo, mas destrói o longo prazo. Autoridade genuína é o oposto. Pode ser mais lenta de construir, mas quando firmada, é sólida, estável e confiável. Agora, o caminho para integrá-la. Comece identificando por que você manipula. Qual medo te move? Rejeição? Inadequação? Aterrorizante ideia de ser visto de verdade. Nomear isso tira força. Medos inconscientes mandam em você. Medos conscientes perdem poder. Depois, você testa suas crenças. Se acredita que ser genuíno leva à rejeição, testa vulnerabilidade em situações pequenas. Muitas vezes descobre o contrário. Autenticidade gera conexão real. E se alguém te rejeita, ótimo. Não era conexão verdadeira mesmo. Terceiro passo: fortalecer o centro interno. Meditação para observar pensamentos. Journaling para processar emoções. Terapia para integrar partes divididas. À medida que você fortalece esse centro, o impulso de manipular simplesmente diminui, porque você para de precisar disso. Você se torna suficiente. E aqui está a síntese final. Autoridade genuína não é abandono de estratégia menos, é estratégia superior. É entender que poder real vem de autocontrole, não de controle externo. Que influência verdadeira vem de valor, não de manipulação. Que respeito profundo nasce da autenticidade, não da performance. Quando você integra sua sombra e desenvolve autoridade genuína, o jogo muda. Você não precisa mais do manual da manipulação, porque você finalmente tem algo mais poderoso do que qualquer máscara. Você mesmo, inteiro, sólido e real. Agora você tem o manual da manipulação completo, e ele não é o que você imaginava. Não é lista de truques para controlar pessoas, mas a revelação de como manipulação crônica destrói lentamente quem a pratica. O que parece poder é prisão interna. O que parece inteligência estratégica é apenas mecanismo de defesa de alguém fragilizado pela própria sombra. Essa é a verdade que ninguém vendendo manipulação vai te contar. Manipular não é poder, é fraqueza disfarçada. E agora você tem uma escolha. Você pode continuar tentando controlar tudo e todos, sustentar máscaras, viver em jogos intermináveis. Mas conhece o final: exaustão, paranoia, perda de identidade e isolamento. Porque a lei da exaustão nunca falha, menos todo manipulador crônico paga o preço, cedo ou tarde. E quanto mais tempo permanece nesse ciclo, mais cara fica a fatura emocional e psicológica. Ou você pode seguir o caminho da autoridade genuína, menos difícil. Sim, mas libertador. Requer olhar para a sombra, encarar medos que você evitou por anos e admitir que grande parte da manipulação sempre foi autoproteção. Requer fazer o trabalho interno que ninguém faz. Integrar partes suas que você teme mostrar. Desenvolver centro interno sólido e aprender a ser genuíno, mesmo quando a autenticidade parece perigosa. Mas esse caminho leva a força real, conexões verdadeiras e poder que não precisa de máscaras. A verdade é simples. Manipulação é atalho de quem não tem coragem de desenvolver força interna. É tentativa desesperada de compensar inseguranças através de controle externo. Quem escolhe manipular permanece fraco, por mais que acumule vitórias superficiais.
Enquanto não dominar a si mesmo, não dominará nada. E aqui entra uma visão mais profunda das próprias 48 leis do poder. Green nunca disse explicitamente, mas está implícito. As leis são ferramentas para pessoas que já têm solidez interna. Quando alguém frágil tenta aplicá-las, elas se tornam autodestrutivas. A Lei 4 não é sobre mentir, é sobre segurança interna. A Lei 11 não é sobre criar dependência artificial, mas sobre ter valor real. A Lei 3 não é viver escondido, é timing estratégico, não sobrevivência emocional. Quando usadas por alguém inseguro, todas as leis se tornam distorcidas e auto-sabotadoras. Por isso, manipuladores crônicos desprezam os genuínos, achando-os ingênuos, mas a realidade é exatamente o oposto. Alguém genuíno e centrado é mais poderoso do que qualquer manipulador esgotado operando 1000 máscaras. A pessoa genuína tem estabilidade, energia, clareza e conexões reais. Tudo que o manipulador perde tentando controlar o mundo. Com o tempo, a diferença fica gritante. Enquanto um constrói poder verdadeiro, o outro se desgasta rumo ao colapso. E um dia, o manipulador percebe, muitas vezes, tarde demais, que venceu batalhas que custaram a própria guerra. Então, o verdadeiro manual da manipulação é este: não manipule cronicamente. Não construa a vida sobre controle, medo e máscara. Faça o trabalho interno, enfrente sua sombra. Desenvolva autoridade genuína. Só então estratégia se torna útil, porque passa a servir sua evolução, não seu ego ferido. E agora, aqui está sua chamada para a ação. Se isso expôs padrões que você não queria ver, se trouxe clareza sobre por que você vive exausto, apesar das vitórias, deixa o like agora. Se inscreve no canal para continuar recebendo verdades que rasgam ilusões. E vai nos comentários e responde com honestidade. Qual medo da sua sombra te empurra para manipular? Rejeição, inadequação, medo de não ser suficiente? Nomeia. Trazer a consciência é o primeiro passo para a libertação. Lembre-se, manipulação é fraqueza mascarada. Autoridade genuína é força real, menos aquela que não precisa de disfarce. Escolha o caminho que constrói poder interno, porque no fim, a única pessoa que você realmente precisa dominar é você mesmo. Quando isso acontece, manipular se torna irrelevante. Você simplesmente se torna poderoso, de verdade.